Meus caros, minhas caras, eu queria partir de 3 questões. A pandemia é um castigo de Deus? Os que morrem estão sendo castigados e os que vivem é porque são amados por Deus? A Bíblia já profetizou esse afastamento social? Antes de mais nada, o Deus de Jesus não é um Deus neurótico, um Deus vingativo, que quando seus filhos erram, manda um castigo como vingança. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, Oséias capítulo 6, versículo 6. Deus é misericórdia, palavra latina que vem composta de outras duas. Miseratio mais cordis. Miseratio é compaixão e cordis é coração. Por isso, um coração compadecido. O Deus do cristianismo é um Deus que tem um coração compadecido. Ultimamente, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tem chegado uma mensagem com um texto do profeta Isaías que, se não lido corretamente, pode gerar pânico, susto, medo ao povo, especialmente aqueles que seguem as Sagradas Escrituras. O texto diz assim: Vem, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um pouco de tempo, até que a cólera tenha passado, porque Javé está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra. E a terra descobrirá os seus crimes de sangue. Ele não continuará a esconder os assassinos. Um texto forte, que lido fora do contexto pode gerar muito medo. O texto é direcionado aos judeus cativos da Babilônia. Vejam, Isaías profetizou sobre a realidade do povo escravizado aproximadamente 7 séculos antes de Cristo. Ele admoestou Israel pelas convulsões sociais, pela sua política externa. Ele pronunciou-se contra a ameaça dos assírios e ele foi o primeiro a mencionar a espera do Messias. Ou seja, a cólera a que o profeta se refere é a queda da Babilônia. Inclusive o texto diz aqui um pouco de tempo. Vejam, a história atesta que Babilônia foi tomada em uma noite, um pouco de tempo. E no texto, o povo de Israel é convidado a colocar-se em segurança enquanto Javé executar sua sentença contra os maus. Recordemos que no Antigo Testamento, Deus é aquele que vinga, Deus é aquele que sofre a dor do seu povo, mas é um Deus justo. No Novo Testamento, a expressão de Jesus é uma outra. Diante do sofrimento e da dor, não há vingança. Pelo contrário, no Novo Testamento, Jesus diz: quando eu sentir a dor, eu devo procurar silenciar no coração e apresentar a Deus. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Diante desses textos, nós podemos nos perguntar: qual a mensagem para tempos de coronavírus? Primeiro, a pandemia, como assim se apresenta para nós, ela é fruto do nosso tempo, da nossa liberdade, do nosso ir e vir, do progresso do mundo. Agostinho, inclusive, diz que nós temos o livre arbítrio. Jean-Paul Sartre disse que estamos fadados a sermos livres. Então nós precisamos assumir com maturidade a consequência da nossa liberdade. O teólogo Fernando Altmaier escreveu em artigo esses dias dizendo que Deus não escolhe uns e mata outros de forma sádica ou como algo inevitável da roda cíclica da morte. Recordemos, o pano de fundo da nossa compreensão teológica cristã é a partir da liberdade e da inteligência. Vivemos tempos de superpopulações, vivemos questões seríssimas de higiene sanitária, vivemos questões sérias, éticas, de manipulação genética, da degradação do meio ambiente, da fragilização dos mais pobres, da adoração ao novo Deus,
chamado capital. Diante de tudo isso, nós voltamos a esse texto, agora sim com uma outra interpretação, quando Deus chama de meu povo, versículo 20. No tempo de Israel, nesse instante que o povo estava na Babilônia, havia uma sensação de orfandade. O profeta lembra que Deus chama o seu povo de meu, dando esse senso de pertença, de cuidado, de zelo. A expressão é bela e a gente encontra uma correspondência no próprio texto de Isaías, no capítulo 42, versículo 1, quando o Senhor diz: eis o meu povo, eu o amparei, o meu escolhido, no qual a minha alma pôs a sua complacência, sobre ele derramei o meu espírito. Uma outra expressão que aparece nesse texto é bela também e é forte, ainda no versículo 20, entra nos teus aposentos. Ou seja, em tempos de coronavírus, é hora de entrar também na nossa interioridade. É hora de entrar além de dentro da casa física, nosso apartamento, nossa palafita, nossa casa, nosso casebre ou nossa mansão. É hora de entrar na morada interior. E esse exercício só fazem os sábios. Uma outra expressão que está nesse texto é fechar as portas sobre ti. Toma toda precaução. Aqueles que têm a sabedoria também são precavidos. Por quê? Porque a promessa de Deus é que todos retornarão à pátria. Ou seja, todos retornarão à normalidade. Assim nós cremos. Os que são cristãos carregam 3 características fundamentais que nós chamamos de virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Aproveitemos esses dias para viver a nossa fé, para carregar a esperança e para exercitar o amor mútuo. Que sejamos felizes. Deus nos abençoe.